a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem economista, especialista em políticas públicas. Nasceu e cresceu em Vila Nova de Gaia, tinha 12 anos quando o banco Lehman Brothers caiu, 14 quando começou a crise das dívidas soberanas na Europa, 18 quando a Troika saiu de Portugal e arrancou a Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES. Os movimentos sociais que seguiram moldaram-lhe a forma como olha para a forma como nos organizamos e a economia passou a ser uma janela para perceber o mundo numa altura em que a crise financeira deixou marcas profundas em Portugal. Esteve um mês em Engenharia Mecânica antes de se mudar para a Economia na Universidade do Porto. Seguiu-se um mestrado na mesma área, na Nova, e em breve seguirá um doutoramento. Atualmente trabalha no projeto Portugal Balanço Social, onde desde 2021 faz um retrato anual da situação da pobreza, da exclusão social e da desigualdade no país. Chegou a juntar-se ao Bloco de Esquerda, convicta de que a via partidária seria a melhor forma de participar ativamente no processo de construção de uma sociedade justa e igualitária. Mariana Esteves, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A economia é uma boa janela para perceber o mundo? É uma janela que traz ferramentas úteis para perceber o mundo. Não é a única e não deve ser vista como um fim em si mesmo, mas ajuda-nos a de facto perceber conceitos que muitas vezes não... A maior parte das pessoas está à margem deles e, portanto, o discurso que ouvimos na televisão, que vemos nos jornais, passa-nos muito ao lado antes de conseguirmos perceber o que é a inflação, o que são taxas de juros, o que é desigualdade ou a pobreza, sem ser um discurso que fica na mão dos outros e dos políticos, normalmente homens, normalmente brancos, normalmente mais velhos. Portanto, tomar poder desse discurso também e termos um papel ativo ajuda-nos a perceber isso. A economia ajuda nisso. O que é que tens visto e aprendido a partir dessa tua janela aberta ao mundo? O meu foco, quando comecei a estudar economia, não era esse o meu foco, mas à medida que fui estudando, foi a desigualdade e a pobreza. Primeiro a desigualdade, depois percebi os impactos que a pobreza tem na vida das pessoas e comecei a estudar mais essa via. Portanto, foi muito pelas políticas públicas e o que é que podia ser feito para, de facto, melhorar a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres. E, de facto, quando vivemos num mundo em que, pelo menos desde que eu me lembro, a desigualdade está a aumentar, então é preciso fazer alguma coisa. Sim. O que é a desigualdade? A desigualdade é... Bem, há vários tipos de desigualdade. Sim. Desigualdade de rendimentos, tens desigualdade de riqueza. Quando falamos em desigualdade monetária, digamos assim. Mas, portanto, é a forma como o dinheiro, a riqueza ou o rendimento, ou seja, os seus salários ou o capital, que pode ser ações, pode ser obras de arte, pode ser o que for, como é que está distribuído pela sociedade. O que acontece quando há desigualdade é que há uma parte muito pequena da sociedade que tem muita concentração de capital ou de rendimento. Atualmente nós temos, a nível mundial, os 1% mais ricos têm 40% da riqueza do mundo, enquanto os 50% mais pobres, ou seja, uma dimensão muito maior, têm 2% da riqueza. Ou seja, desigualdade. Sim. É isto. E achas que a culpa é do capitalismo? Acho que o capitalismo não ajuda, é um sistema que promove a desigualdade, porque bem, podemos falar em capitalismo se falarmos em qual é o objetivo do sistema capitalista. É orientar os mercados de forma a funcionarem da melhor forma possível. E os Estados têm um objetivo muito concreto nisso: regular os mercados e proteger tudo aquilo que os mercados precisam para terem o maior sucesso. E, portanto, se pensarmos que um empresário, um mercado, o único objetivo que tem é aumentar o seu lucro, é esse o objetivo racional de uma empresa. Não há nada de mal nisto, mas é o objetivo. Então, tudo aquilo que está à parte e que permite uma sociedade funcionar bem, como termos bem-estar social, não é? Termos paz, termos habitação, temos pão, educação, saúde, tudo isso. Então é preciso haver mais do que os mercados a funcionar. Sim. A economia, apesar de ser uma ciência, pode ser muito ideológica ou não? Não há nada que não seja ideológico. Ou seja, ideológico vem de ideias.
Nós não conseguimos fazer nada sem ideias. O jornalismo também não pode não ser... É de forma ideológica, na medida em que ninguém parte de uma tábua rasa. Sim. E toda a gente vem... não é? Estamos aqui Sim. todos de uma base ideológica. Sim, mas estamos sempre a ouvir dizer que a economia é uma ciência, mas há economistas de esquerda, há economistas de direita, há economistas mais ao centro, não é? Sim. Como é que a ciência, então, é ciência no meio deste espectro? A economia tem uma coisa muito engraçada. Primeiro, na língua portuguesa é um bocadinho difícil de distinguir economia de ciência económica. Portanto, quando falamos em economia, falamos de como é que vai o estado da economia, portanto, a inflação, as taxas de juro, o déficit, a dívida, etc. Mas quando falamos em ciência económica, falamos no estudo dos impactos da economia, ou seja, do que é que se pode fazer para, se eu aumentar este imposto, que resultado é que vai ter? Pronto, este estudo. E, de facto, ao termos ou seja, o ponto de onde partimos para estudar a economia, enfim, a economia tem vários ramos, mas uma economia empírica, que é agora uma economia que se está cada vez mais a desenvolver, que se afasta um bocadinho mais da matemática, que era o objetivo. No último século, a economia desenvolveu-se um bocadinho mais por o caminho de querer ser uma ciência mais parecida com a física, mais uma ciência natural em vez de uma ciência social. E isso que levou a modelizar tudo aquilo que fosse possível, de forma a termos modelos simples que explicassem o mundo, que nos permitissem fazer política monetária, orçamental, o que fosse. E agora o que está a acontecer é que a economia, a ciência económica, está a começar a incorporar um bocadinho mais o comportamento das pessoas, as preferências, a forma como as pessoas respondem a estímulos. Chama-se economia comportamental e está a ganhar cada vez mais relevo. E, obviamente, começamos a ter, com o desenvolvimento da tecnologia e dos dados, começamos a ter mais dados disponíveis para poder fazer ciência económica. E pronto, com a quantidade de microdados que estão disponíveis, podemos fazer estudos, podemos fazer ciência económica. Olha, Mariana, e a tua militância no Bloco? Como é que começou? Como é que acabou? Já não estás filiada? Já não estou filiada. Começou quando eu tinha 18, 19 anos. Eu tinha entrado para a faculdade, portanto eu tive aquele percurso meio agitado de primeiro fiz engenharia e depois passei para a economia. Nunca tinha tido muita consciência política até entrar na faculdade. Quando entrei na faculdade, a faculdade de economia é por si só um sítio onde se debate muita coisa, apesar de haver ainda falta de debate, mas que suscita temas do dia-a-dia, da nossa realidade, e portanto eu entrei cada vez mais em contacto com essa janela que me permitia compreender o mundo. E na altura lá está, a Troika estava a sair de Portugal, tinha feito uma data de medidas que boas ou más tiveram consequências. Estavam a começar as comissões de inquérito ao BES e ao BANIF também, mais tarde ao BANIF. E o Bloco estava com uma voz muito ativa nessa luta por um mundo melhor, um mundo mais justo. Vamos agora construir um país com base na igualdade e nos direitos dignos de uma vida digna para todos. E foi aí que eu comecei a militar no Bloco. Depois, mais tarde, simplesmente deixou de fazer sentido continuar num projeto político. Sim. E saí. Mas é por motivos pessoais ou achas que pode chocar com o teu desenvolvimento enquanto profissional, enquanto economista? Eu acho que quando se é mais jovem, ou seja, há várias formas de fazer política. Eu acho que somos todos seres políticos. Acho que a política pertence-nos a todos, independentemente de fazermos parte ou não de um partido. E podemos fazer política ativa mesmo estando fora de um partido. E foi essa consciência que eu fui ganhando e fui percebendo que a minha contribuição poderia ser bastante maior fora do que dentro. E foi por isso. Sim. E este retrato anual da situação da pobreza e da exclusão social e da desigualdade do país começou ano passado, ainda só fizeram? Temos 2 já. Já têm 2? Já temos 2. Sim. E como é que surgiu esta oportunidade de te juntares a este projeto? Foi a partir da faculdade, da Nova? Sim, eu na altura já não estava a estudar, tinha acabado a minha tese de mestrado e já estava a estagiar noutro sítio. Entretanto, apareceu esta oportunidade de um projeto que a professora Susana Peralta estava a começar.
Eu candidatei e fui escolhida para pertencer ao projeto e pronto, e começou a minha aventura na pobreza e na desigualdade. Sim, e como é a aventura na pobreza? Qual foi o ponto de partida para esta vossa investigação tão importante, que também está a ser tem uma parceria com a Fundação La Caixa? Exatamente, é uma parceria entre a nova SBE e a Fundação La Caixa. Basicamente, a ideia inicial era fazer um retrato do país o mais abrangente possível, um retrato das desigualdades sociais, da exclusão social e da pobreza. No início foi bastante exploratório, ou seja, ver que dados é que existiam, o que é que podia ser feito com os dados que havia disponíveis, porque apesar de cada vez termos mais dados, ainda há muito poucos dados para fazer investigação em economia. E, portanto, começamos a perceber que o melhor era utilizarmos um inquérito, que é o inquérito às condições de vida e de rendimento, que é um inquérito anual que é divulgado pelo Eurostat. E partimos daí. Eles têm vários indicadores que nos permitem fazer uma análise. Têm sempre um problema, é que vêm sempre com algum atraso, porque os dados precisam de ser tratados. E, portanto, nesta altura, este último relatório que temos ainda não tem os impactos da pandemia visíveis, totalmente visíveis. E, portanto, só no próximo relatório é que vamos conseguir ver exatamente qual foi o impacto. Sim. E como é que tu olhas para o projeto europeu, para os fundos comunitários, para a Bazuca, o PRR? Eu sei que és relativamente eurocética. Eu acredito no projeto europeu. Eu sou crítica do projeto europeu, como está feito neste momento. E lá está, sou crítica tal como sou crítica do que quer que seja, mesmo que seja o partido onde eu estou, em que eu votei a estar no poder, vou continuar a ser crítica. Acho que isso é inevitável. Acho que lá está, as instituições europeias têm problemas democráticos. Até que ponto é que os países perdem autonomia porque deixam de ter mão na sua política monetária, de certo modo também mão na sua política orçamental, porque estão limitados por questões de déficit de dívida e de tratados orçamentais, e também na política fiscal, porque há tratados que impedem mexer-se na política fiscal. Portanto, ficamos muito limitados naquilo que podemos fazer quando encontramos situações de crise. E a Europa tem... o problema do projeto europeu também é as diferenças entre os países mais periféricos e os países de centro, e as diferenças de riqueza entre uns e outros. Portanto, o que funciona de política monetária ou política orçamental, ou o que for, para uns países, pode não funcionar para outros. Sim. Taxas de juros é um exemplo disso. O que pode funcionar para um pode não funcionar para outros, e, portanto, apesar de estarmos todos a ser regulados pelo mesmo Banco Central, depois os impactos são diferentes. Sim. Tu, na Faculdade de Economia do Porto, na FEP, fizeste parte de um jornal universitário que consideras que foi um grande espaço de liberdade. Foi aí que começaste a desenvolver o teu espírito crítico e a mostrá-lo também aos outros? Eu já estava bastante politizada na altura, quando entrei para o jornal. Foi um bocadinho por aí que percebi que o jornal era um ambiente onde se podia de facto conversar e debater os temas. E então juntei-me ao jornal e conheci várias pessoas bastante interessantes lá. Sim. Que ainda hoje me acompanham. Sim. E tu começaste por escrever sobre o ensino da economia, sobre a luta feminista já na altura, agora a luta feminista que continua, não é? Continua a fazer muito parte de ti. O que é que te inquietava nessa altura? E que ainda te pode inquietar? Ou felizmente já viste algumas mudanças nesse campo? Infelizmente não tantas quanto eu queria, mas... Bem, relativamente ao feminismo, quer dizer, os direitos das mulheres são um tema que obviamente me diz muito, mas também porque percebe-se que ainda há muita coisa por fazer e, de certa forma, a maior parte das pessoas acha que não, acha que o trabalho já está todo feito e que já conquistamos todos os direitos que tínhamos a conquistar, já temos tudo aquilo que precisávamos de ter. Que as desigualdades que estão provadas pela ciência não são reais, porque não se vêem no dia-a-dia, ou porque não se vêem tanto no dia-a-dia quanto as pessoas acham que se vêem. E, portanto, na altura, quando estava a começar a ganhar a minha consciência política, e ia muito por aí, porque era uma rapariga que tinha vontade de debater os temas num sítio, numa faculdade, onde a maior parte das pessoas que debatiam os temas eram homens, rapazes da minha idade. Havia muito poucas mulheres a fazê-lo, e depois ao longo do meu percurso fui percebendo que, de facto,
as mulheres têm menos tendência a querer ocupar o espaço público do que os homens. Isto por uma questão comportamental cultural, não é? Sim. Mas que, portanto, existem estudos até que provam que as mulheres têm 3 vezes mais probabilidade de dizer que não a um convite para ir falar em público. Mas por insegurança pessoal? Simplesmente porque não veem o seu papel como no espaço público e, portanto, mais provavelmente vão recusar. Portanto, Sim. há quem diga que para termos um painel de convidados que seja igualitário, é preciso fazer 3 vezes mais convites a mulheres, ou seja, convidar 3 vezes mais mulheres do que homens, que é para efetivamente termos um número mais ou Sim. menos igual de mulheres e de homens. O que normalmente acontece, convida-se uma mulher e essa mulher recusa, então o painel é todo de homens. E pronto, isso é o problema. Sim, e achas que tendencialmente isso vai diminuir agora que vamos ter novas gerações a educar novas gerações de mulheres? Eu sei que os números apontam para mais de 250 anos, não é? Para atingirmos a igualdade de género, já não vamos estar por cá? Pois não vamos. E depois a igualdade de género também tem muitas nuances, não é? Tem muita... porque não é só a igualdade de género entre mulheres brancas de classe média com privilégio para estudar e para ir para a universidade. Temos muitas mulheres que essa média de idades, essa média de tempo que é preciso para atingir a igualdade de género, esses números não sei se são para todas as mulheres ou se é uma média, mas lá está, a luta feminista tem que enquadrar todas estas vertentes interseccionais, do racismo, da transfobia, enfim, que Mas excluem. houve algum acontecimento na tua vida, no teu percurso académico que te levou a juntar, a perceberes a urgência da luta feminista? Ou... Foi a vida, achou. O dia a dia. Foi percebendo que de facto não era. Havia discriminação, havia alguma condescendência no que é a mulher na ciência, a mulher na economia, então, ainda mais. E eu própria também tinha alguns preconceitos a ver-me como ocupante desse espaço. E, portanto, fiz o esforço para estar mais à vontade para ocupar esse espaço, mas também para dar lugar a mais mulheres que quisessem ocupar esse espaço, e acho que isso faz parte da causa. Como é que é vista a mulher na economia, agora que falaste disso? O que é que sentes no teu dia-a-dia e da experiência que vais tendo? Bem, aqui há duas coisas que se sobrepõem, que é eu sou mulher e sou jovem, portanto há dupla condescendência para o que é uma mulher jovem a falar de economia. Até há muito pouco tempo só se viam homens na televisão a falar de economia e, portanto, quando tu tens uma mulher a vir falar, há bastante condescendência, há bastante... se calhar não sabe o que está a falar. Normalmente são sempre as mesmas caras, mesmo quando são mulheres. Seja, se formos fazer scroll pelas páginas de jornais, vemos sempre as mesmas pessoas a escrever artigos. Portanto, não convidamos, de facto, pessoas novas que tenham vozes. Este programa fala, e ainda bem, mas lá está, existe falta de representatividade. Sim. E, portanto, se não se vê, não se faz. E há alguma diferença entre ver uma mulher ou um homem a explicar o que é a inflação? Não, exatamente a mesma coisa. Em princípio, há de ser a mesma coisa. As duas pessoas podem ter ideias diferentes sobre o que é a medida política mais correta para combater a inflação, ou ter uma opinião diferente sobre o que é que o BCE está a fazer ou não, mas independentemente do género, essa opinião pode ser uma ou outra, não é? Não há aqui uma... Mariana Esteves, explica-nos lá o que é a inflação e porque é que anda a inundar diariamente os nossos jornais, telejornais e feeds. Então, a inflação é o aumento generalizado dos preços. Isso acontece porquê? Isso pode acontecer por várias coisas. A minha intuição neste momento, e lá está, sempre que, a partir do momento em que começas a estudar a economia, o que te dizem é que os economistas não devem fazer previsões. Portanto, já erramos muito, não andamos aqui com uma bola de cristal. O que é que fazem? Análises? Fazemos análises. Estudamos os dados, conseguimos ver mais ou menos como a economia vai andar, mas porquê que não podemos fazer previsões? Porque, por exemplo, não era possível prever uma guerra na Ucrânia que iria ter um impacto gigante na energia e nos produtos alimentares, que automaticamente vai afetar a inflação.
Portanto, o que se vê, esta inflação que estamos a experienciar agora, em 2020, tínhamos já um bocadinho de inflação. A maior parte das pessoas diziam esta inflação vai ser temporária porque tem a ver com um ajuste de procura e oferta. O que eu quero dizer com isto? As empresas, durante a pandemia, reduziram a sua produção porque Sim. não é? Para conseguirem satisfazer as necessidades dos consumidores, que eram menos porque as pessoas estavam dentro de casa. Portanto, a gasolina teve que... as pessoas deixaram de comprar tanto gasóleo e gasolina, portanto, a produção desceu. E este ajuste entre a procura e a oferta, que na altura da pandemia a procura diminuiu, então a oferta diminuiu para se ajustar. Quando voltamos a reabrir a economia, as pessoas voltaram a procurar estes produtos, mas a capacidade produtiva não se ajustou com a mesma rapidez. Então, esta diferença entre procura e oferta levou a que os preços tivessem que subir, porque os produtos não estavam tão disponíveis, e havia menos produtos, para conseguir igualar aqui a procura e a oferta. Mas isto, aparentemente, era temporário, bastava a economia ajustar-se para que voltássemos aos preços normais de inflações de 2%, que era mais ou menos aquilo que estávamos habituados. Sim. Qual é que é o problema? É que, de repente, entramos numa guerra na Europa. E isto muda tudo porque há dois bens essenciais, principalmente a energia, que tem impacto na cadeia produtiva toda, que vai influenciar os preços todos. Portanto, a partir do momento em que tens restrições no abastecimento de energia e no abastecimento alimentar também, vais ter impacto na cadeia de produção toda, vais ter impacto nos preços finais. E quem é que sofre mais com esta inflação? Quem sofre mais são as pessoas que têm menos. Por regra, são as pessoas que conseguem ajustar menos o seu consumo. Porque já consomem pouco e o que consomem é essencial. Sim. Portanto, se eu ou tu deixarmos de ir ao cinema para reduzirmos os nossos custos, pronto, deixamos de ir ao cinema. Mas se uma família mais pobre precisar de reduzir custos, os sacrifícios que vai ter que fazer vão ser muito mais de bens essenciais do que propriamente cortar em entretenimento ou Sim. E quais foram as conclusões do vosso último estudo de abril de 2022 sobre o impacto da inflação no consumo das famílias mais pobres? Foi exatamente nesse sentido, ou seja, as famílias mais pobres são quem mais sofre com a inflação. As famílias mais pobres já têm um consumo que é superior ao seu rendimento. E isso não é porque querem, é porque não têm um rendimento elevado e, portanto, precisam para sobreviver, precisam de consumir mais do que aquilo que ganham, portanto, estão endividadas e, portanto, qualquer aumento dos preços, o que vai fazer é impossibilitar que as pessoas se ajustem, porque já não têm o rendimento necessário para isso. E, portanto, tem um impacto muito maior nessas famílias. Sim, mas quando nós ouvimos dizer que a inflação está a níveis históricos, quer dizer que nunca esteve assim na história da economia? A Europa é um caso diferente. Obviamente, há montes de países que têm inflação de 400% ou mais. Há inflações gigantes aí pelo mundo todo. A Europa, a União Europeia foi formada também com base nesses tratados de inflação, na vontade que a inflação se mantivesse baixa. Isto porquê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve uma grande inflação e ficou, dizem, traumatizada com a inflação e, portanto, com a formação da União Europeia, esses 2% que se puseram nos tratados europeus não têm por base absolutamente nada, sem ser, era a inflação que a Alemanha tinha na altura, quando esses tratados foram escritos. E era uma inflação que se considerava boa e pronto. Portanto, era esse o objetivo a médio prazo. Nós estamos a meio de uma recessão técnica, ouvimos as notícias que vêm dos Estados Unidos e ficamos assim todos um bocado em pânico, mais quando as notícias vêm dos Estados Unidos. Achas que há alguma espécie de trauma relacionado com os tempos da Troika em Portugal e com as notícias que nos chegaram dos Estados Unidos do Lehman Brothers? Bem, os Estados Unidos e Portugal e a Europa são muito diferentes. Primeiro porque o Fed, ou seja, a Reserva Federal Americana, endivida-se na sua própria moeda. Ou seja, quem controla o Banco Central americano os Estados Unidos são todos controlados da mesma forma. Na Europa é diferente porque o euro, a forma como o euro é gerido,
depende da conciliação de vontades de vários países que têm necessidades muito diferentes entre si e, portanto, vão ser afetados de forma muito diferente. Sim. Portanto, quando os Estados Unidos, na crise de 2008, quando houve a queda do Lehman Brothers, o que eles fizeram foi imediatamente comprar dívida pública, endividarem-se de forma, ou seja, produzir moeda, Sim. de forma a financiar o sistema e não deixar que caísse. Na Europa, o que foi feito foi feito isso, mas muito mais tarde. Ou seja, nós aqui, o Lehman Brothers caiu em 2007, 2008. Havia uma vontade inicial em 2009 de ajudar os países a produzir moeda para que a economia continuasse a funcionar, continuasse oleada, mas depois aquilo não aconteceu até muito mais tarde, em 2011 ou 2012, em que já tinhas a crise das dívidas soberanas, em que então o Banco Central começou a comprar a dívida pública aos países de forma a que os países não tivessem só entregues aos mercados financeiros. E o que é que há a fazer? Quais são os desafios que Portugal enfrenta neste momento no combate à pobreza e à exclusão social? Se pudesse aqui explicar em que pé estamos. Então, nós, os últimos dados que saíram, que ainda não incluem a pandemia, quer dizer, não, já incluem, mas são dados provisórios ainda do INE, dizem que temos 18,4% de pobres em Portugal. Isto são 1,9 milhões de pessoas. Sim. É um aumento relativamente aos últimos dados que temos de 2019, eram 1,7 milhões. Portanto, aqui 200 mil pessoas que entraram na pobreza e que não estavam. Sim. Portanto, a pandemia agravou a pobreza, agravou também a desigualdade, que a pobreza andava a baixar exceto ali no período da Troika. Sim. De resto, desde os anos 90 a pobreza tinha vindo a baixar, agora voltou a subir. Sim. Pronto, portanto, temos muita coisa a fazer. Temos pessoas que de facto são muito pobres e que não conseguem. Uma pessoa é considerada pobre se tiver menos de 540 euros por mês para viver. E quase 1 milhão de famílias portuguesas vive nessas condições. Sim. Rendimento por pessoa. Né? Depois os filhos contam de uma forma que eu não vou estar a explicar porque é muito. Não contam como uma pessoa inteira, mas pronto, são coisas técnicas. Mas basicamente o que isto quer dizer que há pessoas que não conseguem pagar uma casa. Não têm dinheiro para conseguir comprar ou arrendar uma casa, não têm condições de estabilidade na sua vida, porque muitas vezes estas pessoas trabalham em empregos precários, que muitas vezes os empregos mais precários também foram aqueles que foram mais afetados pela pandemia, portanto teve aqui um agravamento ainda maior, como o setor do turismo, o setor do retalho, o setor do comércio. Portanto, se virmos o perfil demográfico de quem é que são estes trabalhadores, são trabalhadores precários, também são mais mulheres, normalmente. São pessoas que têm um rendimento abaixo da média e, portanto, foram ainda mais afetadas pela pandemia. Sim. E como é que se pode aliviar o impacto da inflação nos mais pobres? Eu sei que tu gostas de debater na Iniciativa Liberal. É o Estado aqui que tem de intervir? Sim, a obrigação de um Estado é garantir o bem-estar social e regular o que for preciso para que isso aconteça. Eu vejo o Estado, há uma economista italiana chamada Mariana Mazzucato, que ela vê o Estado como um Estado empreendedor. Ou seja, o Estado deve ter como missão ter uma missão para a economia, ter um projeto político e cumprir esse projeto. Portanto, fazer investimento público, que se tem vindo a baixar em Portugal, se virmos os dados de investimento público, é cada vez menor. E garantir que as coisas funcionam, que as pessoas de facto têm o que precisam de ter, têm uma vida digna. E há certos pilares que nós temos na nossa Constituição que permitem, ou que supostamente deviam permitir garantir isso. A habitação, direito à habitação, que é dos que está pior. Especialmente da nossa geração, não é? Ninguém consegue comprar casa. É impossível. Não tens soluções? Infelizmente. Gostava de perguntar como é que nós vamos comprar casa. Conta-me, Mariana. Não sei, eu também gostava de saber, não faço ideia. Não, mas lá está. Há políticas públicas que podem ser feitas nesse sentido. A habitação, o mercado da habitação não é de toda a minha especialidade, mas é fundamental intervir nesse mercado. Ou seja, o problema do mercado da habitação é que, tal como o mercado de trabalho, foi desregularizado,
houve uma entrega deste mercado totalmente aos mercados financeiros e o que isso dá aso é a especulação dentro do mercado da habitação. E quando os mercados são essenciais e estratégicos para um país e para o bem-estar das pessoas, então, no meu entender, há uma responsabilidade por parte das políticas públicas, portanto, do interesse público, de intervir nesses mercados. A habitação não é a tua área de especialidade, mas políticas públicas é a tua área de especialidade. O que é que são políticas públicas e o que é que elas podem fazer por nós? Políticas públicas são todas as políticas que são feitas pelo Governo Central, portanto pelo Estado, e que têm como objetivo garantir o bem-estar social da sociedade, passando a redundância. Sim. Portanto, o que isto pode ter, quando se fala em políticas públicas, não sei se tem uma conotação mais à esquerda ou à direita, se calhar as pessoas pensam, a política pública é um bocadinho mais à esquerda, mas quer dizer, parcerias público-privadas na saúde são políticas públicas. Tudo isto é desde investimento na escola pública, parcerias público-privadas na saúde, a construção do aeroporto, a decidir como é que vamos fazer a nossa ferrovia para garantir que estamos a combater as alterações climáticas. Tudo isto é política pública. É decidir o rumo e a estratégia para o país. Ainda na questão do alívio da inflação nas classes mais pobres, achas que o Governo tem feito tudo o que está ao seu alcance? O Governo está muito condicionado, este ou qualquer outro Governo estaria sempre muito condicionado pelos tratados europeus. Aquilo que pode ou não ser feito na Europa. Portanto, existe de facto alguma margem, mas para isso é preciso ir contra o que se espera da Europa, na Europa espera de Portugal. E em Portugal há uma certa tradição de bom aluno, de cumprir exatamente aquilo que se espera que se faça. Sim. E, portanto, neste caso, na inflação, o que acontece na inflação é que se os salários não aumentarem e os preços gerais aumentarem, há a receita do IVA, por exemplo, vai aumentar, porque os preços aumentaram, portanto, a percentagem sobre os produtos do IVA vai ser maior, portanto, a receita fiscal vai aumentar. Se os salários não aumentarem, então vai haver aqui uma perda de poder de compra, apesar do Estado estar a ter mais receita fiscal. Portanto, exige margem para agir com propostas para combater a inflação nestes cenários. E tem que existir vontade política também. Sim. Do ponto de vista da tua janela da economia, como é que definirias os partidos do nosso xadrez político? Economicamente. BCP. Como é que definiria? Vamos só centrar-nos na economia. Mas queres ideologicamente? Olhas para o PCP, da tua janela, sim. Com que olhas para o mundo, e economicamente, como é que definirias o PCP? Começamos pelo PCP. Eurocético, eurocrítico, anti-europeísta, portanto, contra tudo o que é o projeto europeu. Sim. Acho que o PCP tem é do partido mais marcado, tem uma tradição ideológica que eu admiro, pela história que tem e a importância que teve no nosso país, e acho que faz parte, acho que termos o PCP como partido que debate as ideias neste país é bom, é positivo, e precisamente contribui para esse debate. Mas pronto, acho que economicamente é uma economia de planeamento central, em princípio, uma economia marxista. O que é que isso significa? Isto aqui é uma forma de tentar fazer pedagogia também para jovens que, tentando interessar-se por economia e pelo xadrez político, mas não tendo assim, na escola não nos ensina, não é? Certo. Como é que o PCP se define politicamente? Como é que Portugal seria, como é que o mundo seria à luz do que o Partido Comunista vê para aquilo que devia ser a economia? Sim, o Partido Comunista Português tem muita... rege-se muito pela Constituição que temos em vigor atualmente, mais se calhar pela pós-25 de Abril. Sim. Mas, portanto, os direitos que estão lá consagrados de habitação, de educação, de saúde, tudo isso faz parte do discurso político do PCP, como isto ainda não se cumpriu,
isto ainda é preciso fazer muita coisa nestas áreas para conseguirmos ter o país que idealizamos. Portanto, dá um grande valor ao Estado como garante desses valores, que ainda é preciso fazer política pública para cumprir abril, fazer-se cumprir abril. E lá está, e fazem muita. E essas são as suas bandeiras. Acho que existe. Podemos ser simplistas na forma como falamos de cada um dos partidos, mas quer dizer, em princípio, um partido de esquerda terá bandeiras semelhantes entre si. E, por exemplo, em Portugal, uma das lutas maiores do PCP é a luta pela defesa dos sindicatos, que cada vez têm tido menos poder em todo o mundo, mas em Portugal, por exemplo, o PS não parece querer dar propriamente força aos sindicatos e são decisivos para teres uma negociação no mercado de trabalho que dê algum valor aos trabalhadores e que para que eles tenham salários dignos e condições de trabalho. E o Bloco de Esquerda, como é que o defines economicamente? Em que é que se diferencia do PCP? O Bloco de Esquerda é social-democrata, apesar de eles não gostarem desta definição para eles próprios. A Marisa Matias gosta. Já se assumiu como não, e vários já se assumiram. Depois, se calhar, alguns não acham isso, mas pronto. Mas em princípio são sociais-democratas no sentido que difere do que é o PSD, né? Obviamente. Ou seja, social-democracia de uma economia socialista, democrática, com base nos princípios também estabelecidos na nossa Constituição, tal como o PCP, teoricamente mais progressista do ponto de vista de valores sociais e daquilo que é interseccionalidade, ou seja, a forma como as coisas se cruzam e como não podemos lidar com a economia sem falarmos também de questões sociais, de racismo, de transfobia, de homossexualidade, do que for. Portanto, porque está tudo ligado, é um partido que reclama muito para si a defesa de todas estas minorias e que, portanto, vê estas minorias como o bem-estar e a vida digna destas pessoas como garante de que toda a economia funciona também e que as coisas não podem estar desligadas umas das outras. Sim. Passando para o partido que tem a social-democracia no seu nome, o PSD, como é que o definirias economicamente? É um partido neoliberal. Ou seja, tem pilares de privatização, desregulamentação dos mercados, se virmos no período da Troika, com o Passos Coelho, também, obviamente, esse era o plano da Troika, ou seja, esse era o objeto. As imposições para haver auxílio financeiro ao país foram essas, mas o partido no poder na altura, liderado pelo Passos Coelho, foi para além da Troika, portanto, de certeza que concorda. Portanto, privatizar, liberalizar os mercados e desregularizar. Ou seja, com a desregularização o que tens é, por exemplo, um mercado de trabalho mais flexível. Permitir que seja mais fácil despedir as pessoas, que é supostamente para ser mais fácil contratá-las a seguir. Isto gera precariedade, gera um modelo social, um modelo de mercado de trabalho que tens atualmente muito assente no turismo e que, portanto, tens a maior parte das pessoas. Foi uma área que cresceu muito rápido na última década, mas que cresceu com base em salários baixos e em salários instáveis e precários. Na nossa geração, isso teve um impacto gigante, porque atualmente as pessoas não têm como assentar, criar família, e também já havia alguns discursos de alguns empresários e políticos a dizer que as novas gerações não querem isso, não querem assentar e ter uma vida estável, querem andar pelo mundo e de experiências novas. Isso não é verdade. As pessoas querem segurança. Podem fazer as duas coisas. Exato, as pessoas querem segurança independentemente de onde é que estão. E, portanto, não se aplica. Tu defines o PSD como um partido neoliberal. O que é o neoliberalismo? Para quem nos está a ouvir e não faz ideia o que é o neoliberalismo, que é um palavrão que nós cada vez ouvimos mais. O neoliberalismo, olha, o João Rodrigues, que é um professor na Faculdade de Economia de Coimbra, lançou agora um livro a explicar o que é o neoliberalismo, e é um livro que eu aconselho. Chama-se O Neoliberalismo Não é um Slogan. E basicamente ele conta lá a história do neoliberalismo
porque de facto as próprias pessoas que se fazem políticas neoliberais normalmente não se assumem como neoliberais e o neoliberalismo ganhou uma conotação relativamente negativa e portanto as pessoas Muito negativa, não é? muito negativa e portanto não, mesmo quem tem essa visão da sociedade e do mundo não reivindica para si o termo. Mas o neoliberalismo são estes 3 pilares de liberalizar ao máximo a economia, de forma a deixar os mercados funcionar e a garantir que o Estado deixe esses mercados funcionar e faz tudo para que eles funcionem o melhor possível. Privatizar, portanto, não existir banca pública, não existir empresas públicas estratégicas. No período da Troika tiveste a privatização da EDP, da ANA. Claro que o próprio Partido Socialista também já privatizou muito e isso não é exclusivo do PSD, mas e desregular o mercado de trabalho, principalmente, esta flexibilidade, e desregular também o mercado de capitais, o mercado financeiro, que é dos mais perigosos de fazer, mas de facto existe uma certa mística em o capital tem que ser móvel e portanto não existe barreiras onde é que o capital pode ir. Isto leva a maior evasão fiscal, ou seja, se eu tenho capital aqui, posso movê-lo para um país fiscal onde pago menos impostos e, de certa forma, fazer um planeamento fiscal legal que me permite não contribuir para o meu país ou para o sítio onde gerei aquele lucro. E, portanto, crias ainda mais desigualdade, porque quem tem muito dinheiro tem também capacidade de fazer este planeamento fiscal. E normalmente quem tem muito dinheiro é dinheiro de riqueza, é dinheiro de capital e não é rendimento de trabalho. Portanto, é muito mais móvel. Então dirias que a iniciativa liberal devia ser iniciativa neoliberal? Bem visto. Sim. Para tentar perceber qual é a diferença entre liberalismo e neoliberalismo também. Eles vieram no seguimento um do outro. Sim. Portanto, também por aí. O que a iniciativa liberal tenta fazer no seu discurso de diferente daquilo que é... Bem, eles também tiveram tradições históricas muito diferentes. O PSD é dos partidos mais antigos da nossa democracia, portanto passou por uma fase pós-25 de Abril em que se teve que socializar muito, ou seja, entregar-se ao que eram os valores da Constituição e àquilo que era visto como aceito na sociedade da altura. Passou pelo PREC, não é? Exatamente, passou pelo PREC, teve toda essa experiência e, portanto, muito diferente da iniciativa liberal, que chega décadas mais tarde e que vem com uma postura muito mais de assumir-se liberal e também reivindicar para si algumas causas que eram normalmente entregues à esquerda, ou que estavam entregues à esquerda por abandono da direita, como as causas sociais, a causa LGBT é a causa que me está a vir à cabeça, mas o feminismo também. E pronto, portanto, esta também uma diferença entre os dois. Então, mas passamos à frente a classificação económica da iniciativa liberal, tendo em conta que é neoliberal e já classificaste, ou tem aqui alguma subtileza diferente? Sim, é mais descarada. É mais descarada? Não, ou seja, é mais... a iniciativa liberal joga com a simplificação das coisas, dos factos. Ou seja, quando fala da redução de impostos como solução para tudo, e até a proposta da flat tax, ou seja, da taxa igual e não eliminar a progressividade dos impostos sobre o rendimento, é um bocadinho por aí que vai. Vamos baixar os impostos a toda a gente e isto vai melhorar a vida de toda a gente. Só que, primeiro, os impostos têm uma função de contribuir também para a vida das pessoas, portanto, para subsidiar a segurança social, o nosso sistema de saúde, a nossa escola pública, portanto, redistribui-se também a partir daí. E depois, ao baixar os impostos para todos, o que faz é que quem tem que pagar, ou quem tem rendimentos ou riqueza mais elevada, vai pagar muito menos do que está a pagar atualmente. E isso aumenta a desigualdade porque diminui a progressividade do imposto. Sim. Tu há pouco falavas da Mariana Mazzucato, ela no seu livro Economia de Missão fala então dessa responsabilidade que o Estado tem de intervir na economia, mas também defende que o Estado deve ser mais bem gerido, mais eficiente, que é também, acaba por ser uma das bandeiras da iniciativa liberal. Sim. Sim, a captação
capital humano de qualidade, digamos assim. Aliás, o termo capital humano também é muito usado pelo neoliberalismo, porque é tudo visto como capital, incluindo as pessoas. Mas, portanto, a captação de talento, como se costuma dizer, ou seja, fazer com que as pessoas fiquem no setor público e contribuam para a construção de um país decente, implica também ter salários atrativos, ter uma capacidade de fixar talento em Portugal, mas também no setor público. E quando competes com o setor privado, que é extremamente, muito mais competitivo que o público, então não consegues, basicamente. Sim, e o LIVRE? Como é que o caracterizas economicamente? O LIVRE que tem disputado com jovens assim uma certa indecisão entre a Iniciativa Liberal e o LIVRE. Sim. É muito diferente da IEL, economicamente. Não? Sim. É muito mais próximo do Bloco economicamente do que da IEL. O LIVRE é mais... é um partido europeísta e tem isso no seu slogan. É europeísta, trouxe a bandeira das alterações climáticas e de um projeto para combatê-las, que a esquerda deixou de negligenciado. Apesar de eu saber que há muita gente na esquerda que quer que esses projetos venham para a frente, mas de facto não foram eles que pegaram no assunto. E, portanto, apesar de ter uma vontade de continuar na Europa tal como ela está e contribuir para o projeto europeu, é muito próximo, eu acho que é muito próximo do Bloco em valores de o que é que queremos para a nossa sociedade, o que é que vemos como importante, e dá um peso ao Estado que a Iniciativa Liberal de todo não dá. Sim. E é próximo do PS, o LIVRE? Como é que caracterizas o PS economicamente? O PS é dos partidos mais interessantes porque é difícil de definir. Parece que se olharmos para os partidos americanos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, principalmente, tem uma grande franja em tens democratas muito à esquerda e tens democratas que até confundes com republicanos porque não consegues definir ali bem. O PS acontece um bocadinho isso, é dos partidos com menos ideologia, ou mais flexíveis na sua ideologia, conseguem, e provavelmente por isso é que se mantêm no poder tanto tempo, porque conseguem jogar este jogo político, agradando a quem tem que agradar, a fazer compromissos com quem tem que fazer no momento certo, independentemente disso ser ou não ideologicamente alinhado com os valores do partido, porque são mais vastos. Sim. Obviamente que... É o ofício de governar, não é? Sim, acho que sim. Acho que faz parte, mas... e também garante que ficam no poder muito mais tempo do que se calhar um partido mais ideológico. Olha, e o CDS? Sabemos que anda desaparecido em combate, mas economicamente, como é que podíamos caracterizar? O CDS tem por base a doutrina social da Igreja, portanto é bastante conservador em tudo o que faz, incluindo na economia, ou seja, tem uma visão também é uma visão neoliberal, mas é uma visão que, por ter por base a doutrina social da Igreja, se preocupa muito com as pessoas mais desfavorecidas, mas de uma forma que não permite efetivamente que as pessoas saiam da pobreza. Ou seja, é muito mais ligada à caridade do que propriamente à política pública de assistência à pobreza. Voluntariado, caridade, de conseguir basicamente apoio social para os mais pobres, mas sem os tirar da pobreza. Sim. Porque não existe propriamente uma visão de conjunto de porque é que põe as pessoas na pobreza e porque é que as pessoas são pobres. Ok, sim. De todos os partidos, qual é que tem a maior visão para essas pessoas? Eu diria que é o Bloco? Sim, acho que o LIVRE também tem uma visão interessante sobre isso. E aliás, o LIVRE é bastante virado para estudos e estudo de políticas públicas e usar os dados para avaliar. Muitas vezes isso politicamente não resulta muito bem porque os resultados só se veem muito mais tarde. Sim. Mas também tem. E o Chega tem agenda económica? Não, o Chega não tem agenda nenhuma. O programa do Chega tinha 9 páginas, não tinha espaço para ter agenda económica no meio da homofobia e do racismo todo que está lá. Não e o PAN? O PAN também tem pouca agenda.
O PAN foi um partido fenómeno que apareceu em 2015, acho eu. Mas basicamente aquilo funciona bem momentaneamente, com uma certa revolta nos partidos de sempre. Foi uma novidade que surgiu numa altura em que ainda não estavam a surgir novidades. Ainda não existia Iniciativa Liberal ou Livre. O Livre já existia. Mas foi uma novidade. E portanto teve o sucesso que teve, mas não tem... Serviu muito na Assembleia, serviu muito como garante de uma estabilidade. Sim. E como é que te posicionas em relação aos impostos? Achas que pode ser um mecanismo para garantirmos maior justiça fiscal social? Sim. Ninguém gosta de impostos. Sim. Não é? Os impostos são um tema que gera muita polémica, independentemente de se os impostos são sobre nós ou não. Ou seja, por exemplo, um imposto muito interessante é o imposto de mortágua, que foi o conhecido imposto de mortágua, que era o adicional sobre o IMI. Era um imposto que só ia recair sobre pessoas que tinham casas com valor patrimonial acima de, acho que era 1 milhão. A maior parte das pessoas estava excluída deste imposto. Ou seja, a maior parte das pessoas não tem casa sequer. Sim. Portanto, também não ia ter casas neste valor. Mas mesmo assim houve uma vontade generalizada de mandar abaixo desse imposto. A opinião pública não gosta de impostos, e este não foi exceção, independentemente de se era um imposto sobre capital, sobre os salários, sobre o que fosse. Era um imposto sobre capital e mesmo assim gerou... Ou seja, a maior parte das pessoas não tem capital e mesmo assim não quis, estava desfavorável a esse imposto. Os impostos têm várias funções na sociedade. E são das coisas mais antigas que existe, não é? Diz que o que é certo é morrer e pagar impostos. Exatamente. Portanto, é das coisas mais antigas que existe. E tem várias funções. Uma delas é redistribuir, ou seja, permite que uma redistribuição, que as desigualdades diminuem através de taxar mais aquele adicional que uma pessoa ganha ou uma empresa tem de lucro, para redistribuir pelo resto da sociedade e assim conseguires ter uma sociedade mais igual, mais coesa também, com menos instabilidade. Também tem a função de permite ajustar procura e oferta, ou seja, passar de setores que têm muito lucro para outros que não têm tanto, e estimular a economia nesse sentido. Também podem também podem ter motivos de incentivo, ou seja, por exemplo, impostos sobre bebidas açucaradas. É? Desincentivar as pessoas a beber, ou então incentivar as marcas a reduzir o nível de açúcar. Portanto, aí uma visão se calhar mais paternalista sobre o que é que o Estado deve ou não intervir neste tipo de decisões. Mas depois tem outras, tem uma função também muito importante que as pessoas normalmente esquecem-se, que é garantir que a moeda é aceite. Isto porquê? Porque se o euro, se o Estado português aceitasse outras moedas para pagar imposto, então, e não aceitasse o euro, então ninguém tinha euros. Portanto, dá credibilidade à própria moeda. Por isso é que os Estados, por exemplo, que aceitam bitcoins, também estão a dar credibilidade, bitcoins para pagar impostos, também dão credibilidade a estas moedas. Pronto. Sim. Antes de irmos ao imposto sucessório, que acho que és fã do imposto sucessório, gostava de saber já agora a tua opinião sobre Bitcoin, já que agora falaste da Bitcoin. Como é que olhas para a criptomoeda, com olhos de desconfiança ou não? Sim, porque não está regulamentada, não há. Lá está, é um bocadinho na lógica de o capital é completamente livre de circular. Portanto, pode ir para onde for, esconder-se onde se tiver que esconder e fugir às suas obrigações de contribuir. E as bitcoins, as criptomoedas, permitem uma maior obscuridade nessa viagem do capital, que impede muitas vezes de saber onde é que ele veio, para onde é que ele vai. E para que mundo é que ele está a contribuir, não é? Portanto, obviamente que é um dos temas que o Banco Central Europeu e os bancos centrais deste mundo fora têm que ter em conta quando
quando fazem política monetária. E o imposto sucessório? Bem, em princípio vai ser a minha tese de doutoramento, é o meu projeto. O imposto sucessório é um imposto sobre heranças, não é? Ou seja, é um imposto que nós já tivemos em Portugal, mas que entretanto deixamos de ter, e que permite taxar parte daquilo que é deixado aos herdeiros, de forma a que as pessoas partam de um sítio mais igual. Ou seja, que as heranças não contribuam para uma maior desigualdade de oportunidades à partida. Porque uma pessoa que é mais privilegiada, que começa com mais rendimento, com mais capital, vai automaticamente vai estar muito mais à frente das outras. Portanto, tenta, de certa forma, elevar aquilo que é a igualdade no país. E nós não tivemos durante esse período esse imposto sucessório, que depois deixou de existir, e não há nenhum estudo que permita ver se isso foi de facto benéfico ou não na promoção da igualdade. Portanto, então, dentro de alguns anos vamos ter uma tese de doutoramento à volta deste imposto sucessório por Mariana Esteves, certo? Vais começar agora em setembro, não é? Sim, exatamente. Olha, e continuando aqui em matéria de impostos, achas que devemos taxar mais os ricos? Eu sei que também andas ali na família AOC-Bernie Sanders, gostas dos dois, desta dupla. A AOC que há pouco tempo usou um vestido a dizer isto mesmo, tax the rich. Concordas com esta forma de olhar para os impostos? Os impostos têm que ser olhados como uma forma de redistribuir. Essa é uma das funções que eles têm e deve servir para isso. Nos Estados Unidos há muito a vontade de uma certa parte do Partido Democrata de fazer este discurso mais agressivo do que vemos em Portugal. Apesar de em Portugal também vemos um bocadinho. De facto perceber que os multibilionários que existem acumulam a uma taxa, a sua riqueza cresce a uma taxa exponencial, e portanto não há forma de controlar estes lucros, e estes lucros não servem, a partir de certo ponto não servem absolutamente para nada, sem ser especulativos. E portanto criam bolhas que muitas vezes criam crises, como criaram em 2007, 2008. E portanto controlar estes níveis de desigualdade no topo é importante também para que haja menos crises financeiras, para que tenhas uma economia mais funcional. Sim. Olha, para quem quiser perceber mais sobre economia, mas não tem agora disponibilidade para tirar um curso de economia, por onde é que aconselhas que se possa começar alguma obra? Bem, depende um bocadinho do que é que se quer aprender. Eu acho que existe vários livros escritos até por portugueses. Sim. Eu sou um bocadinho enviesada, se calhar, nas obras que gosto, mas agora li este livro do João Rodrigues, que é professor da Universidade de Coimbra, e ele tem uma visão sobre o que é que foi a política industrial em Portugal, a política pública em Portugal nas últimas 2, 3 décadas, que permite ter uma visão geral sobre o que é a economia portuguesa e porque é que ela funciona da forma que funciona. Portanto, é um bom livro para perceber a economia portuguesa. Um leigo consegue acompanhar ou Sim. tem demasiados termos técnicos, que é isso que às vezes pode afastar as pessoas da economia, não é? É verdade. Não, mas em princípio não. Eu acho que não. Se bem que também sou suspeita, mas acho que não. Mas de facto existe, e isso é um dos problemas que a economia tem, ou que falar de economia tem, é que a maior parte das pessoas que falam de economia não consegue baixar o economês. Sim. Portanto, é difícil de conseguir explicar assuntos que de facto são muito complexos de forma simples, sem os tornar demasiado simplistas. E sem aborrecer o público que se quer informar. Quem é que são as pessoas que mais gostas de ouvir a falar de economia no espaço público? As mais interessantes e cativantes e mais sérias também, íntegras. Bem, não posso deixar de falar da Susana Peralta. Não é? Sim, é a minha chefe.
A Susana Peralta, ela fala, é das mulheres mais ativas a falar de economia Sim. em Portugal, de forma já há uns anos, e portanto ela é comentadora na RTP, Sim. também escreve no Público, semanalmente, e é de facto dos exemplos que tenho de maior de integridade na economia e daquilo que é divulgar economia Sim. para o público em geral e fazer disso uma missão de vida. E também trazer para esta missão jovens e principalmente jovens Sim. mulheres que queiram contribuir para esta Sim, missão. a Susana que é ótima a bater na tecla de que há muitos homens em painéis em Portugal de discussão de atualidade. Achas que o contributo que vocês dão na academia chega aos nossos políticos? A academia e os ministérios, o Ministério da Economia, conversam? Sim, conversam. Acho que podem conversar mais e a partir do momento em que houver maior vontade para divulgar dados que nos permitam trabalhar e fazer avaliação de políticas públicas e contribuir para o desenho de políticas públicas, então essa articulação ainda vai ser maior. Mas existe vontade de fazer isso, existe muito trabalho ainda a fazer para que esses dados estejam disponíveis de forma a que os investigadores possam trabalhar. Sim. Tu, no seguimento das publicações que tens feito neste projeto também com a Susana Peralta, foste selecionada pela Embaixada dos Estados Unidos em Portugal para representar Portugal no International Visitor Leadership Program. Que programa é este? Queres contar-nos? Sim, isto é um programa promovido pelos Estados Unidos, em que basicamente eles pedem a cada às embaixadas de cada país que olhem para os seus países, verem quem é que está a fazer trabalho de relevo numa determinada área, que muda todos os anos. Sim. O ano passado foi a área da inclusão, da diversidade, da promoção de políticas que permitam fazer a inclusão uma realidade. E então, lá está, foram selecionados investigadores e ativistas de várias áreas de diferentes países, acho que são mais de 60 países, e lá está, serve para reunir estas pessoas de todo o mundo e debater e falar e trocar experiências do que é que está a ser feito noutras zonas do mundo, com realidades muito diferentes da nossa, e perceber o que é que se faz por aí. Sim, e tu gostas tanto de pensar e debater economia que até tens um podcast com o Rui Maciel, que também já esteve aqui, o Mão Visível. Porque é que vocês tanto conversam nesse podcast? É semanal, não é? E vocês têm sempre muito verdade. assunto. Temos sempre tema, é verdade. Às vezes não sei como. Mas há sempre coisas para debater, desde a economia, à política, à atualidade, a alguma inquietação da vida, que às vezes também acontece não termos temas tão sérios. Nós já conversávamos muito, nós somos colegas somos colegas de mestrado, mas já nos conhecíamos da licenciatura também no Porto. E já tínhamos estas conversas naturalmente, ou seja, quando nós nos juntamos, normalmente a conversa é mais ou menos como acontece no podcast. Aliás, o próprio podcast não é propriamente planeado, nós chegamos, conversamos como normal. E combinamos um tema e vamos a fundo nesse tema. Tentamos dedicar um podcast a um tema e ir a fundo. E tu sentes que consegues falar com a malta da nossa idade, da nossa geração, com os teus amigos sobre a economia e que as pessoas te entendem de facto? É um bocadinho. Ou és uma loba solitária tirando o momento em que estás com o Rui Maciel no podcast? Bem, a minha bolha também é de economistas, portanto. Sim. Mas quando sais da bolha de trabalho, vá. Sim. Não, existe de facto a literacia nesta área é relativamente reduzida, também porque não está democratizada, ou seja, as pessoas não têm acesso a esta informação de uma forma prática e fácil e interessante. Acho que, por exemplo, o que a Ocasio-Cortez faz nos Estados Unidos é muito isso, vamos fazer TikToks, vamos fazer Insta Stories, a explicar política, economia e o que está a acontecer no país de uma forma fácil, enquanto cozinhamos, enquanto passeamos o cão, enquanto fazemos o que quer que seja. Existe pouca gente a fazer isso, mas acho que se tornássemos a economia num assunto que nos diz respeito a todos, isso era muito melhor.
E Mariana Esteves poderá vir a ser uma não diga a OC porque não temos congresso, não poderás ser congressista, mas ver-te a voltar ao mundo da política ativa, quem sabe ser deputada pelo Bloco ou não? Não tenho planos de ambições políticas, Sim. para já. Acho que vejo o sentido de missão de contribuir para o meu país está cá. Portanto, não rejeito qualquer futuro. Sim. Mas para já não tenho, a minha via para já é académica. Sim, nós eu cingi esta conversa um pouco ao campo económico, mas sei que também tens preocupações sociais. Como é que tens visto o aparente retrocesso que se está a viver nos Estados Unidos com a questão do aborto? Pois, vejo como um alerta para que de facto direitos adquiridos não são garantidos e de facto ainda há muitas forças contra os direitos das mulheres e quanto à autodeterminação do nosso próprio corpo. E este retrocesso nos Estados Unidos deu também voz e espaço a discursos deste tipo na Europa e nomeadamente em Portugal, em que se viu que de facto existe ainda muito trabalho a fazer nesta área do feminismo para se perceber que a nossa luta ainda não acabou, a nossa luta é diária e ainda temos muito trabalho pela frente. Sim, nós as mulheres somos violadas e só depois é que temos direitos. Frase de Mariana Esteves no Mão Visível. Sim, essa frase eu disse de uma forma, saiu-me na altura, mas o que eu queria dizer com isso é que muitas vezes o discurso do aborto vem ligado à violação do nosso próprio corpo. Ou seja, nós teremos direito ao aborto em casos específicos, nomeadamente a violação. Portanto, o nosso corpo nunca é nosso de decidir nada, é primeiro, e quando nos permitem decidir é porque já nos tiraram o direito de escolher primeiro. E, portanto, essa frase vai ter sentido. Acredita que as políticas públicas são cruciais para criar um mundo mais justo, sustentável e digno, e é por isso que em setembro regressa aos estudos na nova SBE para começar um doutoramento em Economia. Quem o conhece diz que é uma mulher de esquerda com o coração no sítio certo. Fez parte do jornal universitário da FEP, um espaço de grande liberdade, onde escreveu sobre a luta feminista, o ensino da economia e a desmistificação dos dogmas neoliberais. É vegetariana. Quem a conhece diz que adora ler livros de editoras todas alternativas, mas quando é alternativas é mesmo daquelas que só publicam coisas mesmo heterodoxas, marxistas, LGBTQ+, de pessoas racializadas, etc. Considera-se muito tímida, mas há quem não se esqueça daquela vez em que foi ao Prós e Contras discutir o que era Abril para os jovens e foi a única mulher que se chegou à frente para falar. Se ficaram com vontade de a continuar a ouvir, dirijam-se à plataforma de podcast mais próxima para ouvir o Mão Visível, podcast sobre temas quentes da semana. Mariana Esteves, nós só podemos desejar que continues a falar tão bem como falaste na última hora na Antena 3 e na RTP3. Obrigada. Obrigada. E já está. O que vamos fazer?